Vamos só relembrar. Kardec vai falando daqueles que são os espíritas, né? E ele faz uma classificação de espíritas, não é isso? Estamos lembrados? Ele fala dos espíritas experimentadores, ele fala dos espíritas imperfeitos, e aí a gente entra na terceira classe de espíritas, e aí é bom que vocês coloquem um asterisco, vocês botem uma observação, porque muita gente às vezes tem dúvida, Alisson, onde é que tem escrito que eu ouço de vez em quando espírita cristão? Quem deu essa classificação? Tá aí. Então foi dada por Allan Kardec, de verdadeiros espíritas, espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Eu gostaria de parar já nessa primeira fase, porque Kardec a gente tem que estar muito atento. Ele coloca coisas que a gente precisa estar muito atento. Veja o que ele está dizendo. Aceitam todas as suas consequências. O que é que eu quero dizer com isso? Não é o meu modo de ver, não é o meu modo de pensar, mas é o modo com que esses espíritos estão trazendo conteúdo. Então eu entendo as leis morais, eu compreendo essas leis morais e eu aceito todas as consequências advindas dessas leis morais. Eu vou dar alguns exemplos para a gente perceber que momento complexo a gente vive. E não foi à toa que ele colocou os espíritas cristãos no terceiro item, porque tem mais um, mas não é à toa. Hoje a gente vê alguns movimentos dentro do movimento espírita, onde aceita, por exemplo, aborto. A gente já falou muito sobre isso aqui. Sobre a mudança do gênero. Sobre isso, bate de frente com o que está escrito aqui. Quando ele diz, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Porque quando a gente entrar no conteúdo de perispírito, de planejamento reencarnatório, de que Deus define isso, a lei divina define isso, no nosso momento, na maioria dos nossos casos, como é que eu posso ir de encontro a todo esse preparo prévio não aceitando? Ou então diz assim, olha, eu aceito o espiritismo em muita coisa, mas nisso aqui eu não concordo. Então você não pode ser classificado dentro do espírita verdadeiro ou do espírita cristão. Porque aí você já está tendo um modus operandi, um modo de vista peculiar. É seu, é a doutrina segundo fulano. Então, é difícil. Alisson, mas a mulher passou por um processo de violência, engravidou, e agora? É complexo, porque se a gente fizer uma enquete aqui, para a gente dizer, não, ela tem que ter, talvez muita gente diga no sentido de impõe ao outro. Mas e se fosse a gente? Até que ponto, de fato, essa nossa entrega plena a isso estaria? E a doutrina diz, só existe uma que tem um atenuante, que é quando põe em risco a matriz. Porque a matriz pode gerar de novo. Então você vê que o conteúdo ele é profundo. E a prova concreta disso é que a gente está aqui hoje. 2000 anos que a gente já tem o código, que é o Sermão do Monte, que é a síntese. E a gente está aqui hoje. Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente nunca aceitou 100% aquilo ali. Por isso que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente não aceita. Tem coisa que não é bem assim. E aí a gente vai a cada tempo fazendo os nossos ajustes. A gente vai ajustando a lei. A gente vai ajustando. A gente está pensando que está ajustando a lei. O que os espíritos dizem. Não é bem assim o que esses espíritos disseram. É mais desse jeito. E aí a gente vai ajustando. Só que a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser. Porque a lei ela é infalível. Ela é imutável. Então a gente ajusta, amanhã volta. Não tem problema. A gente tem a eternidade para ficar nessa. É verdade. Então essa frase é uma bobagem. A gente passa batido. E às vezes a gente não se apercebe. Então, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus
breves instantes para avançar pela senda do progresso. Única que os pode elevar na hierarquia dos mundos dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Mais uma vez eu paro. A gente vai ver lá na frente. Bem. O que é o bem? Segundo a doutrina espírita. Isso está no Livro dos Espíritos. E o bem é fazer a caridade. O bem é ser altruísta. O bem é entregar uma cesta básica. O bem é passar a mão na cabeça. O bem é... Aí ele diz, o bem é tudo que está conforme a lei divina. E o mal, tudo que está contrário a ela. Então o negócio é muito mais complexo, muito mais amplo e profundo do que a gente pensa. Então quando ele diz aqui, é isso. Por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras. Suas relações são sempre seguras. Porque a convicção que nutrem os afasta de todo o pensamento do mal. Então vamos lá. Quase que caía. Essa convicção nos afastar é nesse momento que eu faço uma reflexão sobre a gente. Se eu perguntar aqui, quem acredita em reencarnação? Todo mundo levanta a mão. Quem acredita na lei de causa e efeito? Todo mundo levanta a mão. Quem tem convicção disso? Todo mundo vai levantar a mão. Só que o que é que ele fala da convicção? Porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. E agora, quem é que evita realmente todo o mal? Quem é que não faz? Quem é que não pensa? Quem é que não fala? Quem é que... Mas não está todo mundo convicto? Então, que tipo de convicção é essa que Kardec traz para a gente? É algo que não é uma questão que está ligada ao intelecto. Que normalmente a gente está dizendo tudo isso, todos nós acreditamos, todos nós temos a certeza, todos nós somos convictos, mas a gente é convicto pelo intelecto, pela razão. Mas a gente ainda não é convicto 100% internamente. A caridade é em tudo a sua regra de conduta. Olha lá, a caridade é em tudo a sua regra de conduta. A caridade. Aí mais uma vez, que caridade é essa? É aquela que abrange o todo, né? Que não tem nada nesse contexto de material. Ela é toda baseada naquela questão do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. E aí eu queria mais uma vez retornar. Benevolência, traduzindo em palavras simples, o que é benevolência? Fazer o bem. E aí eu repito, o que é o bem? É agir conforme. Então veja que as pessoas confundem muito caridade, falseia, colocam um rótulo que não é verdade. É esse o grande problema que a gente passa. Todo processo educativo, ele é caridade. Educar não é uma caridade? Educar é uma caridade. E desde quando educar é uma coisa que não dói? Dói. Porque é tirar você da zona de conforto, de um hábito que você tinha X e a educação lhe diz que você tem que chegar no lugar e vencer como é que se diz? Você ser muito acanhado e dar bom dia a todo mundo. É um ato de educação? Mas olha, se é educação caseira, mas faz parte. É você olhar para as outras pessoas, é você poder reconhecê-las, é poder... Então, quando se fala de caridade, que é benevolência, eu preciso saber qual é a lei de Deus para eu poder ser caridoso de fato, porque sem ela eu não consigo ser benevolente. Porque se eu estimulo o indivíduo a fazer algo errado, eu não estou sendo benevolente. Eu estou sendo cúmplice. Sabe aquela história do cara que se acidentou, aí você diz, ai meu Deus, eu vou ajudar, aí você para o carro, corre e puxa ele de dentro do carro. O cara acabou de ter uma lesão cervical, você puxa ele de dentro do carro para querer salvar e você termina de matar o bicho. Ser benevolente nessa hora seria, talvez, observar que teve, que o trauma foi grande, que ele não está correndo risco de morte, isola a área, liga para o SAMU. Pronto, você agiu de forma benevolente. E não querer chegar lá para mostrar ao indivíduo que, olha, eu estou aqui, eu vou puxar você daí de dentro, matou. Por que eu matei? Porque eu não sabia uma lei, que em acidentes, grandes acidentes, frequentemente existe uma lesão cervical e que se houver um movimento brusco, a pessoa morre. Entende? Então, se eu não conheço essa verdade, como é que eu sou benevolente? Aí eu vou usar aquilo que disseram que é o bem.
Ô bichinho, não, deixa ele fazer, tem problema nenhum não, tá tudo certo, então nada tem problema, tá tudo ok. Aí a gente olha para Jesus e a gente vai perceber Jesus em inúmeros momentos dando um choque de realidade. Hipócritas, sepulcros caiados por fora e cheios de iniquidade por dentro. Não impacta. É como se fosse o choque para despertar. E ele faz isso constantemente. Ou seja, ele tem um compromisso com a verdade. E quando eu tenho um compromisso com a verdade, eu passo a ser benevolente. Então a gente só precisa trabalhar como a gente vai passar isso. Dá para entender, não? Então por isso ele fala aqui, nesses espíritos, a caridade é em tudo a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Porque o cristianismo é exatamente isso, e é um outro conteúdo, e eu espero depois ter um tempo para abordar isso em palestra, que uma coisa que o cristianismo faz, ou pelo menos a proposta de Jesus é essa, é proporcionar ao indivíduo uma coisa chamada autonomia, que é o que as religiões ao longo do tempo não fizeram, criaram dependentes. E não autônomos. É dependente de imagem, é dependente de uma bênção, é dependente de um livro, é dependente de um templo, é dependente da palavra do outro, é dependente de tudo, quando na verdade Jesus veio para dar autonomia ao indivíduo. Porque quando eu me torno consciente, eu conheço a regra do jogo, eu sou autônomo. Na verdade, eu conheço a regra do jogo. Se eu entendo, eu sou autônomo. Eu não tenho intermediários. Isso é algo muito grave que a gente tem que refletir muito sobre isso, mas a gente vai deixar isso para depois. Mas pensem a respeito do quanto a gente precisa de autonomia. Porque no frigir nós respondemos por ela. Quando eu digo a cada um segundo as suas obras... Exatamente. Existe a heteronomia e a autonomia. A heteronomia é aquela em que eu preciso de alguma coisa, de uma bengala, de uma ponte. Quando, na verdade, se você observar todo o conteúdo de Jesus, vá e não tornes a pecar, a cada um segundo as suas obras. Vai e faze o mesmo. É sempre o indivíduo, você respondendo por você. E no frigir é assim. Por isso que Lucas dizia que cada um dará conta da sua administração. Só que quando eu conheço a regra, eu só não me pauto nela se de fato eu não quiser. Esse é o nosso desafio. Não é à toa que no livro Tormentos de Obsessão, de Manuel Filomeno, a gente vai ver um sanatório, um hospital psiquiátrico para receber espíritas. Que conhecia, que tinha propriedade do conteúdo, mas ajustou a lei conforme queria. Por isso que está dizendo aqui. Eita, eu acho tão bacana isso, né? Não, na próxima eu ajusto, certo. Mas é bom lembrar do que está aqui escrito. Aceitam todas as suas consequências. Está lá em cima do texto, a gente começou por ela. Então é isso que a gente tem que ter, é isso que modifica. A gente vê Kardec dizendo assim, com essa descoberta do espírito haverá uma revolução social. E haveria. Porque se a gente refletisse conforme o espírito, a gente realmente teria uma revolução social. É a brincadeira que eu fiz uma vez numa palestra, não sei se foi aqui no Jeff, porque a gente vai rodando, né, e a gente repete as palestras, porque são públicos diferentes. E aí eu dizia, gente, vontade, desejo, todo esse sentir, tudo isso não é do corpo, tudo isso é do espírito. Tudo isso é do espírito. Ah, Alisson, eu estou com vontade de... Não é o corpo, é o espírito. E aí eles dizem, né, os mentores da humanidade dizem, olha, o corpo alivia, atenua a intensidade do que o espírito sente. Presta atenção. O corpo físico atenua a intensidade daquilo que o espírito sente. Então a vontade, o desejo está sendo atenuado pelo
corpo físico. Aí vamos reler aqui lá na frente, ó. Praticam e aceitam todas as suas consequências. Logo, quando eu largo o corpo, os meus desejos, vontades, eles aumentam ou diminuem de intensidade? Aumentam de intensidade. Agora vamos pensar como matéria, todos nós aqui, nesse exato momento. O que é que a gente sente cotidianamente? Quais as nossas vontades cotidianamente? Quais os nossos desejos cotidianamente? Vai desde a alimentação até um sentimento que eu alimento por alguém. Então, se eu tenho raiva de alguém, eu desencarnado, essa raiva, ela vai me levar a uma condição de me transformar num obsessor. Porque ela vai vir com muito mais intensidade. Se eu gosto do ato sexual, se eu sou uma pessoa ligada à prática, esse desejo não está no corpo. O corpo é só o instrumento que intensifica para que o espírito sinta. Então eu vou entrar no plano espiritual com um desejo muito grande, muito maior, só que agora eu não tenho o instrumento. O que é que eu faço? Eu vou para onde alguém faz uso. Então eu vou para um hotel, eu vou virar mais um. Se eu gosto da bebida, quando eu chegar do lado de lá, essa sensação ela vai ser intensificada, porque o corpo alivia. Mas eu não tenho mais corpo, então a intensidade é grande. E aí eu vou ter crise de abstinência. Ou eu vou para os bares ou eu enlouqueço. De crise de abstinência. Então, por que eu falei isso? Para pegar o gancho do que você disse. Então, olha, eu não vou trabalhar nessa existência não, eu vou deixar para a próxima. Ok, desde que você aceite as... Entendeu como causaria uma revolução na sociedade se todo mundo entendesse que de fato nós somos espíritos e que a gente simplesmente vai ter do lado de lá essa vida que a gente leva do lado de cá? Não tem nada de diferente. Quando você lê o nosso lar, você diz, meu Deus, dá até vontade de ir. Que beleza! É porque a gente só foca do 3º capítulo em diante, não é do 2º em diante, quando ele já está na colônia. Mas vamos ver para antes, porque o que ele sofre por aquilo que ele não tinha aqui, ou melhor, que ele tinha aqui. Por isso que ele vivia, entre aspas, umbral. Umbral, o próprio Lísias explica, é a entrada. Não é o inferno, não, nem purgatório, é a entrada. Umbral é a entrada, é a umbral do Jefa, a porta do Jefa. Então, umbral é a entrada. E aí a gente precisa refletir aí. Então, ser espírita verdadeiro ou espírita cristão é aceitar todas essas consequências dessas lições morais. Então veja que não é aquela fantasia, vocês sabem que eu gosto muito de frisar isso, não é aquela fantasia religiosa que a gente vem trazendo há muito tempo. Doutrina espírita não é isso. Então a gente precisa urgentemente mudar essa tônica de olhar isso aqui apenas como um templo religioso. Repito, não é apenas um templo religioso. Porque se a gente ficar na tônica da religião e não dessa religiosidade, a gente vai continuar tendo os mesmos conteúdos que a gente tem ao longo dos séculos e não atinge, virando o espírita imperfeito. Então, se o mundo soubesse o que é o espírito, se a gente tivesse essa convicção que nos afasta do mal, a gente de fato é um espírita cristão, um espírita verdadeiro. Porque tudo que a gente anda fazendo hoje, aí eu até brinco nas palestras, alguém toma café? Gosta do cafezinho? Alguém tem crise de abstinência e da dor de cabeça quando deixa de tomar café? Muito bem, na espiritualidade não tem cafeteria. Pelo menos não que eu saiba. Eu não acho que seja por conta desse processo evolutivo que a gente anda, planeta de provas e expiações. Então a gente está muito mais com o pé aqui do que lá. Inclusive, quando a gente desencarna, vamos ser honestos, nós não somos de lá, nós somos de cá. Eu sei que é uma notícia meio paradoxal para todo mundo, mas é verdade. Nós não somos de lá, nós somos de cá.
As nossas intenções, os nossos pensamentos, estão muito mais ligados aqui. Então a gente ainda não virou cidadão espiritual, a gente é cidadão terreno, de fato. Você vai embora, quer viver essas experiências ainda. Você vai olhar para os seus como se fossem seus de fato. No sentido de posse, não de irmandade. Então, a gente fica esperando a oportunidade logo de voltar. Até que um dia, verdadeiramente, a gente vai ser cidadão do mundo espiritual. Porque quando a gente for cidadão do mundo espiritual, até a gente estando aqui, a gente vai estar mais lá do que cá. Observe como a gente gosta de estar aqui. E eu não estou falando de gostar, de dizer assim, Alisson, mas eu queria desencarnar. Não é isso. Eu estou falando de todas essas práticas, mesmo que o mal que às vezes prolifera, que a gente olha, nos atinge, mas a gente consegue deletar isso e ir tocando. A gente não tem às vezes aquele sentimento profundo, como o Dr. Bezerra, que simplesmente deu tudo. Até o anel de formatura dele, ele deu. Aquilo ali para ele nada mais tinha valia. Era o amor quase que incondicional. Amava a todos, não era só a própria família. Larga um filho que estava doente para ir atender o filho de uma outra mãe e deixa o seu doente porque tinha uma pessoa para tomar conta dele e foi lá. Quantos da gente tem essa condição hoje de já estar nisso? A gente falta um jefa, um trabalho porque o carro quebrou, mas dificilmente a gente faltaria de uma confraternização, churrascos de amigo, porque o carro quebrou. A gente ligava, pedia uma carona, fazia qualquer negócio. Finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele incute confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. Eu vou um pouquinho mais, só mais uma frase. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Vamos refletir sobre os espíritas exaltados. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele incute confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade, sem verificação, aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. Ou seja, nós vamos ver casas espíritas com práticas altamente estranhas. E isso não foi da cabeça do encarnado, isso são os espíritos pseudo-sábios, ou até os brincalhões, aproveitando da crendice de quem não conhece o que é espiritismo e torna o mundo espiritual um mundo fantasioso. Oi. Muito. Pode. Convencer aquele... Pode. Demais. Muito. E isso é plasticidade do perispírito, isso é muito comum. Não só, eu conheço pessoas que dizem, olha, eu vi o demônio, com chifre, com rabo, com tudo. Aí você vai estudar perispírito e você vê que ele tem a plasticidade, ele modifica, você tem a capacidade de mudar. Entende? Então essa questão de ufologia, as pessoas misturam demais. Porque existe extraterrestre. Descobriram a pólvora, né? Desculpa. Eu não quero ser chato, mas o nosso planeta não foi o primeiro planeta do universo. Logo, se existe uma coisa chamada de migração entre os planetas, é óbvio que existe espíritos que são extraterrestres. A começar pelo governador do planeta, que nunca evoluiu na Terra. Veio para cá. Era um espírito o quê? Extraterrestre.
Segundo o que a gente vem lendo e que a doutrina apresenta para a gente, não, são todos espíritos humanos. Onde é que a gente vai encontrar isso? Há muitas moradas na casa do meu pai, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá é dito de maneira clara que os espíritos dos outros planetas são todos espíritos humanos, na forma humana. É bom ver isso para não confundir humano com humanoide. Humanoide é tipo humano, mas não é humano. Ele diz lá são espíritos humanos. Agora, com uma maior beleza, né, a estatura é um pouco maior. No Transição Planetária, inicia o livro logo vindo um espírito chamado Orion, onde Manuel Filomeno descreve ele, mostrando a beleza desse espírito. Olhos que brilhavam feito estrelas, de uma estatura um pouco mais alta do que o convencional, com traços finos e etc, etc. Então ele descreve, mas são todos espíritos humanos. Então a gente precisa urgentemente mudar e entender que ufologia é ufologia, espiritismo é espiritismo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E o espiritismo é claro. Não vamos esperar a espaçonave parar em Dona Lindu, descer os... Não vai, gente. A gente já teve na Terra Jesus Cristo, a gente já teve Leonardo da Vinci e tantos outros que vieram auxiliar. Quem vê Leonardo da Vinci, a quantidade de invenção que ele fez num curto período de existência, ai que mente brilhante. Mente brilhante não. Ele teve uma experiência, ele já era um espírito de outro planeta, onde já tinha submarino, asa delta, avião, tudo, e ele trouxe para ele, para aqui, para ajudar esse processo de desenvolvimento. E assim continua. A gente vem recebendo espíritos já de outros planetas para ajudar a nossa evolução. Só que isso é uma coisa. Outra é você não passar pela reflexão e pelo exame e a partir daí acreditar tudo que os espíritos dizem. Alisson, e os mentores da casa, onde estão? Os mentores da casa não fazem a tarefa que é responsabilidade dos encarnados. Se eu tenho o código, se eu sei como funciona, a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque senão nós teríamos um bocado de babá. E a responsabilidade era zero. E o nosso aprendizado, a nossa prova não existiria. Quando aparecesse um espírito, como aconteceu na casa espírita, olha, vai ter que fazer... Vocês acham, os senhores que estão aqui presentes, acham que na nossa casa nunca houve visita desses espíritos através de médiuns para dizer que queriam fazer aqui na nossa casa uma casa de cura? Vocês acham que nunca teve aqui? Assim, ó. Tem médiuns que chegam na nossa educação, que vem aí apresenta-se lá os fulanos. Olhe, os espíritos. Não, porque eu trabalhei com o doutor fulano, eu sou o doutor fulano, e nós gostaríamos de fazer aqui um trabalho de caridade para atender as pessoas que têm problema de saúde. Não aconteceu uma, não. Várias. Com espírito famoso, com espírito conhecido, com espírito que não é conhecido. De todo tipo. E qual foi a conduta da casa? Agradecemos, mas não. Se você quiser insistir, pergunte ao mentor da casa, porque quanto à nossa posição, ela vai permanecer. A cura não está aí. Agora, quando pega uma casa despreparada, que não sabe o que é doutrina espírita e que acha isso o máximo, ganhamos um médium. Que beleza! Foi enviado para a nossa casa um médium especial, onde ele vai fazer... Aí coloca logo cura, a casa lota. Então, quem gosta de dizer que a casa está lotada, isso acontece, não é só na cura, é na psicografia. Às vezes bota um médium para dentro porque está psicografando o livro de fulano, cicrano e beltrano. Vai estudar o conteúdo, quem conhece espiritismo, para ver se de fato o conteúdo é do espírita. Mas quantos conhecem para fazer a separação do joio do trigo? Espíritas exaltados. Porque quando a gente fala de exaltado, a gente só pensa naqueles que acreditam em tudo que os espíritos falam. Mas não é só isso. É exatamente o que acontece em nosso movimento. É esse crivo de separar o joio do trigo, onde a gente não está tendo. E ele fala de forma muito clara, no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. Eu acho tão engraçado
Como eu já tive a oportunidade de ver uma vez, eu digo, rapaz, eu não tenho nem tempo para isso, mas dessa vez eu vou ver. Eu estava na frente do computador e abri o YouTube 5 minutos para ver uma determinada pessoa dando passividade a um espírito extraterreno. Eu tive vontade de rir. Desculpa, falta de caridade e educação da minha parte, mas é algo tão absurdo, é algo tão jocoso, parecia um robô falando. Eu digo, meu Deus, assistiu muita Jornada nas Estrelas e enveredou por aí. Mas o pior não é a pessoa fazer, porque, coitado, isso é uma fascinação. É a quantidade de indivíduos que se levam. Muito. Só que aí tem um terceiro problema, né? Que a gente já falou de 2, né? Aqueles que acreditam nesse tipo de situação, aí tem o terceiro. E aí vem a bronca. Porque são esses exaltados também em falar de espiritismo. Onde anda, por onde se encontra, sai falando de práticas de comunicação, de não sei o que, nada que é espiritismo. E quem não conhece acha que aquilo ali é espiritismo. Então eles são exaltados até nisso. Porque se ficasse para ele, não fica não. Ainda chama meio mundo de amigo para assistir, ainda sai espalhando por aí essas inverdades todinhas, e aí está fazendo. Por isso que Kardec lá na frente fala, esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Eu acho que foi um cabelo que caiu. Então imagina dizer isso. Gente, eu vou me dar um minutinho só para eu ir ali, que de fato, não, melhorou. Dá para suportar os 10 minutos que nos faltam. Então dá para entender o quão nocivo é. Aí você estuda, estão aqui no sábado, estudando a codificação, aprendendo espiritismo, buscando rever alguns conceitos que a gente tinha um pouco, talvez, fora do... Aí chega lá fora e encontra um bocado de gente falando de pilha, falando de ter que vestir branco, tendo banho de álcool, usar determinadas coisas. Você diz, mas rapaz, eu estudo tanto, espiritismo não tem nada disso e todo mundo falando sobre isso. É triste, viu? Como? Sim, eles não se preocupam com isso. O problema é que eles não conhecem a codificação a fundo. Não estudam. É isso que eu digo, não refletem. Não passam pelo exame. Esse é o X da questão. Gente, gosto, respeito, nossa casa tem, continuará tendo os estudos do ESD. Mas eu digo, esse estudo maturado da doutrina, nada substitui a codificação. Nada. Aquilo ali é um apoio para você ir conhecendo, mas vai para a fonte. Essa maturidade, como o Manuel Filomeno coloca nesse livro, né? Aqueles que evoluem não, como é que ele diz? Se maturam num estudo sério do espiritismo. É um processo de maturação, porque você deixa de pensar como eu penso para entender o que é que os espíritos falam através de Kardec. E aí você passa pelo crivo da razão, como ele diz, verificação e reflexão. Bom senso e razão. Lembra que a gente já estudou a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que muitas verdades aconteceriam, mas tem que passar pelo crivo da razão e a universalidade do ensino. Aí houve o extraterrestre, houve o palestrante, houve o dirigente e não passa pelo crivo da razão. E não vai atrás dessa informação na base. Allan Kardec, como sempre, foi muito feliz na colocação dos exaltados, porque é o que a gente tem hoje. E quando parte essa exaltação para a condição moral, aí vira baderna. Aí vira baderna. Porque frequentemente esses vão defender seus pontos de vista e tem muitas pessoas que erram e que vão na mesma onda dele, que é muito fácil ter alguém que está chancelando a gente lá na frente. A gente diz, opa, se ele está dizendo isso, de fato pode. Então eu me despreocupo de ir atrás da informação e dou total credibilidade a ele, porque a pessoa está falando aquilo que eu gostaria que fosse de verdade. Gente, doutrina espírita não tem intermediário. É bom deixar isso claro. Doutrina espírita não tem intermediário. Chega lá do lado de lá e diz assim, mas eu agi dessa forma porque fulano disse. Existia intermediário, minha filha? Existia. Por que você não foi no livro?
Por que é que você não visitou sua própria consciência? Então a gente não vai ter esse atenuante. Ele vai responder, a pessoa responde. Mas a responsabilidade de fato continua sendo nossa. Não tem intermediário. Pronto. A verdade. Exatamente. E que, lamentavelmente, já é um equívoco. Tribuna espírita, a gente deve falar de espiritismo. A gente tem que trazer o que o codificador, que os espíritos trazem, se possível, sempre apontando à fonte, para que alguém possa ir lá e fazer depois uma análise. Não chegar aqui e dizer, olha, porque eu penso desse jeito, né? Eu acho que... Ou uma exceção muito grande diante de tal questão. Fora disso, não cabe. Nós temos uma literatura muito rica de espíritos seríssimos. E a gente busca orientar os facilitadores da casa, né, Eliane? Para seguir uma linha. Mas, Alisson, não. Porque se a gente sabe, mas isso aí não está certo. Eu não estou dizendo que a gente proíbe ninguém de ler nada. Mas para os estudos da nossa casa, a gente segue uma linha. Que a gente sabe que não vai dar errado nunca. Existe um grupo de espíritos e de médiuns que a gente sabe que o conteúdo ele já foi aprovado ao longo do tempo. Alguém duvida dos livros de Chico Xavier, do Divaldo, do Raul Teixeira, de Ivone do Amaral, de Zilda Gama, aí vem para os encarnados, Leon Denis, mais contemporâneos, Sueli Calda Schubert. Ou seja, indivíduos que são sérios. Então a gente chega para os facilitadores, olha, existe essa lista aqui, que não tem assunto na doutrina que você tenha como escapar, fora a codificação, que é a base de tudo. Então veja, só erra quem quer. O pessoal diz, se tu não leu o livro de fulano de tal, é um livro lançado há pouco, o cara está falando a novidade e tal. Eu disse, meu amigo, olha, eu não consigo ler o que eu preciso. Aí eu vou estar lendo novidade. Entende? E aí, Manuel Filomeno fala muito uma coisa que eu gosto, quando ele diz assim, é necessário beber da fonte, dos primeiros. Aí você vai estudar os primeiros. Vai ver um Max Akoff da vida, falando de animismo e espiritismo. Aí você vai ver um Gabriel Delane. Aí você vai ver um Leon Denis. Alisson, mas é cansativo. Mas é uma doutrina filosófica, científica. Vocês estão querendo estudar o quê? Romance? Tem um momento da gente estudar romance. Estudar os romances de Emmanuel, de Zilda Gama. A obra de Vitor Hugo. Quem começou foi Zilda Gama a trazer Vitor Hugo. Conteúdo espírita ali. Então o pessoal quer aprender doutrina brincando. Vamos lá. São os menos aptos, olha o que ele diz, são os menos aptos para convencer a quem quer que seja. Porque todos desconfiam, e com razão, dos julgamentos deles. O cara é tão exaltado, tudo é tão maravilhoso que, rapaz, esse cara não passa pelo crivo da razão. Graças à boa fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Vejam lá. Então existem exploradores também. A gente sempre fala muito, às vezes, tem gente que faz críticas às religiões, né, às tradicionais, mas sabia que teve gente que usou do espiritismo também para prejudicar? Revolução Industrial. Vocês sabem que mulheres e crianças trabalhavam muito. Muitos donos dessas indústrias conheciam ou conheceram conteúdo espírita, sendo um espírito imperfeito, e utilizava da lei da reencarnação, causa e efeito, para fazer com que aqueles indivíduos permanecessem. E dizia, isso aí é seu karma. Então, assim, a gente às vezes faz o floreio no sentido de fala do catolicismo, né, que teve o seu período difícil, o protestantismo e tudo mais, como se o espiritismo ninguém tivesse se utilizado dele. Quantos não se utilizam do espiritismo para iludir? Desde a época de Kardec. Tanto no sentido de extorquir, em termos de dinheiro, como na questão de fazer esse tipo de situação, de forçar pessoas a trabalharem porque era o karma da pessoa. Como aqueles também não conheciam a verdade. E isso acontece hoje. Então, o negócio é muito sério. Se apenas eles devessem sofrer as consequências, o mal seria menor.
Ou seja, se só os exaltados sofressem a consequência, tudo bem. O pior é que, mesmo não o desejando, dão armas aos incrédulos, que buscam ocasiões apenas para zombar, e não para se convencerem, e que não deixam de atribuir a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida, isso não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só reconhecem como boa a razão de que desfrutam, pouco se importando em conhecer a fundo o assunto sobre o qual discorrem. Tá vendo? Então, eu vejo muita gente fazer alguns comentários, deixa eu só baixar um pouquinho essa luz, senão não termino. Muitos, às vezes, fazem alguns comentários de determinados assuntos e, às vezes, está altamente raso. A gente precisa, eu repito, como ela é uma doutrina científica e filosófica, a gente tem que ter muita calma e aprofundar. E dizer, e sobre esse aspecto? E sobre aquele aspecto? Porque às vezes a gente está querer falar em nome do Espiritismo, mas sem aprofundar, sem conhecer a fundo. Dá para entender o que eu estou falando? Não. A gente tira a nossa conclusão, porque lê um livro, já chegou aquela... Tem coisa, gente, que até hoje eu fico matutando, e às vezes são conceitos, eu estou falando de conceitos. Inspiração e intuição, qual é a diferença? Não vou responder não. Vão lá procurar, para ver se vocês acham a linha de fato clara, o que é inspiração e o que é intuição. Eu estou dando só um exemplo. Porque a gente diz, não é muito fácil. Peraí, mas intuir e inspirar... Não... E agora? Quando é que eu estou inspirado? Quando é que eu sou intuído? A inspiração é minha ou é de fora? Ou é que é a intuição que é minha? Ou é de fora? Procurem. Tarefa para o lar. As férias estão chegando, a gente só se vê em fevereiro, aí a gente conversa em fevereiro. E não é simples não, viu? Pois é. E eu acho que a gente não chega a essa linha clara entre uma coisa e outra. Não é? E aí a gente fica querendo, às vezes, falar em nome do Espiritismo coisas, assuntos, que às vezes a gente não tem essa profundidade. Aí eu digo, será que a gente está fazendo bem? Às vezes a gente está fazendo mais mal do que bem. Vamos lá. Os meios de convicção variam extremamente, conforme os indivíduos. O que convence a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por meio de comunicações inteligentes, a maior parte pelo raciocínio. Olha que beleza. Podemos até dizer que, para a maioria dos que não se preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais têm pouco peso. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, tanto maior é a oposição que encontram. E isto por uma razão muito simples. É que todos somos levados naturalmente a duvidar de um fato que não tem sanção racional. Ou seja, tudo aquilo que foge à razão, a gente vai ter dificuldade. Por isso, na hora de falar, Kardec não diz, olha, vai falar logo de fenômeno, vai falar logo de espírito. Não, você acredita que existe algo além da... Lembra que a gente já leu isso? Ele dá logo um mote. Se a pessoa diz, olha, eu não acredito em nada, é uma questão de convicção, não perca nem seu tempo. Cada um o considera do seu ponto de vista e o explica a seu modo. O materialista o atribui a uma causa puramente física ou a um embuste. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação prévia tem o efeito de destruir as ideias preconcebidas e de mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fenômeno, que assim é compreendido antes de ser visto. Ora, desde que se reconhece a possibilidade de um fato, 3/4 da convicção estão assegurados. Ainda ele usa matemática, né? Desde que se reconheça a possibilidade de um fato, ou seja, não, de fato isso pode acontecer. Pronto, 3/4 já está garantido, só falta agora 1/4. Porque na hora em que eu já dou
dentro de um contexto de razão, que isso pode acontecer, o resto já está praticamente garantido. Será útil tentar convencer o incrédulo ou obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer convencê-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que constitui razão para que ele se obstine ainda mais. Veja que visão que Allan Kardec apresenta. O cara é tão importante para a gente que aí ele já começa a fazer por birra. Entende? Você quer porque quer convencer fulano que está do seu lado. E aí apresenta tudo. Aí o cara diz, rapaz, eu sou muito importante mesmo. Ele quer porque quer que eu aceite a todo custo. Aí por birra, inconscientemente, o indivíduo já começa a negar. Já não passa nem pelo crivo da razão mais. Porque fica nessa necessidade de. Com relação ao que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Olha que interessante. Prova da incredulidade. A incredulidade é uma prova. Eu conversando com uma determinada pessoa uma vez fora daqui, disse, Alisson, eu queria tanto acreditar em alguma coisa. A pessoa disse assim para mim. Ele teve formação na igreja tradicional, mas, obviamente, como aquele que já amadureceu um pouco, observa as falhas. E aí ele diz, olha, aí eu disse, mas por que você está dizendo que queria acreditar? Eu queria ouvir. Aí ele disse assim, porque é difícil a gente passar na vida observando a impermanência dela. As coisas que acontecem, pessoas que a gente perde, você não tem que se sustentar, Alisson. Olha que interessante. Aí eu entendo quando Kardec diz, a prova da incredulidade. Por quê? Porque dói. Quando o indivíduo atinge esse nível de começar a pensar nessa impermanência, a tirar o olho de si, começar a observar de fato, a gente começa a se incomodar. Porque eu me incomodava quando eu via uma criança com problema físico, com problema mental, com dificuldade, criança. Eu dizia, que Deus é esse? Uma pessoa que de uma hora para outra tinha uma doença degenerativa. Isso me incomodava. Eu digo, não é possível que não tenha resposta para isso tudo. Então, é exatamente aí que a gente vai vendo que, de fato, a incredulidade é uma prova. Deve-se deixar à providência o encargo de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Veja que beleza. Deve-se deixar a providência com P maiúsculo, ou seja, a providência divina, deixar o encargo de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Frequentemente, o que seria esse momento? Vamos fazer uma análise da nossa vinda para o Jefa? Frequentemente deve ter sido algum momento de incômodo, de dor, de perturbação, de dúvida, e qualquer coisa desse tipo. E aí a gente vem, não é verdade? Em busca de alguma coisa e com medo de entrar por aquela porta, porque vai ver os espíritos. Ou vai queimar no inferno. Porque é verdade, o receio. Morre de medo de ver espírito. Olha, vai para a reunião lá, pública, mas eu vou ver alguma coisa. Vai, um bocado de gente sentada e um pessoal lá na frente. Porque é o receio, né? Há tanta gente querendo receber a luz, por que perder tempo com os que a repelem? Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Gostaram? Eu gosto aqui de grifar. Mais uma vez a gente vai cair na questão da conduta, né? Do exemplo que arrasta. Quem antes bebia agora não bebe mais, quem antes era violento agora é um pacificador, quem antes... ou que nem chegou nessa condição ainda, mas que já mostra a mudança. Não tem quem não fique curioso. Não tem quem não fique curioso. Isso tem um preço? Tem um custo. Porque os amigos com o tempo, uns vão despertar e vêm junto, e a maioria vai dizer, já não chama mais não, porque fulano já não é mais de sair, já não é mais disso. E às vezes chama para conversar, o que é que está acontecendo com você, que você antes fazia? Aconteceu alguma coisa? Parararará. É o preço, é o deserto, né? Que a gente vai pagar.
O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Olha lá, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. É essa a sua missão, e aí ele encontrará a verdadeira satisfação. Então, por favor, deste grupo aqui, quem vier me perguntar qual é a minha missão na Terra, está aí a resposta. Certo? Alisson, eu queria saber qual é a minha missão. Já aconteceu de gente me perguntar. Tá aí, ó. Muito, muito. Quantas orientações eu não já vi? Muita. O Espiritismo está no ar. Espalha-se pela força das coisas, porque torna felizes os que o professam. Torna felizes os que o professam. Cuidado, não é a felicidade que o mundo dá, é um outro tipo de felicidade. Eu lembro, quando eu estava vindo para a casa espírita, aos 18 anos de idade, algumas pessoas da família chegaram a me dizer: meu filho, por que você está indo para o espiritismo? Eu nunca vi tanta gente sofredora junta. Vê o conceito que tem de espírito. Entendeu? Então, essa felicidade que ele fala não é a felicidade da satisfação do mundo, que Deus abençoa, que dá glória e riqueza. Não. É a felicidade da consciência lúcida que vive conforme a lei e encara as suas dificuldades por um ângulo diferente. Então, a gente tem uma felicidade diferente. Alguém já viu alguém descrevendo Jesus pulando pelas estradas de Jerusalém, de Cafarnaum, feliz, soltando? Alguém já viu alguma descrição desse tipo? Não. Mas quando você vai ver Emmanuel falando lá há 2000 anos, ele traz uma descrição de algo que você vê que tinha uma seriedade, mas tinha uma alegria. Você vê Amélia Rodrigues, você vê Humberto de Campos escrevendo sobre Jesus, você via que existia uma felicidade, mas não era a felicidade dessa. Então o do espírito também não é essa felicidade. O cara que vive rindo toda hora, todo instante. Emmanuel diz isso em Palavras de Vida Eterna. Até o sorriso fala da intimidade do indivíduo. Gargalha e está toda hora. É total desequilíbrio. Isso não é a felicidade. Quem diz é Emmanuel. Não é Alisson, não. Então até isso. Então a felicidade nossa não é que a gente não tenha problema. É que a gente entende que o problema é a nossa solução. Captaram? Pronto. O problema é a nossa solução. Porque se eu sou um espírito imortal, a gente vai voltar. Vai cair na mesma. A realidade do espírito. Se eu sou um espírito que eu estou resgatando para aprender o que eu fiz ontem, então o meu momento de aprendizado é o momento da minha felicidade, porque eu estou retomando ela. Porque um dia eu maculei. Exato. Perfeito. Exatamente. Exatamente. E às vezes foi treinado para isso, foi preparado. Olha, aquele capítulo que fala das causas atuais e as causas passadas das aflições, é fantástico aquilo ali. Porque tem problemas que a gente já está juntando hoje, acumulando de agora, que não tinha necessidade. Às vezes é por desejo desenfreado. Aí pega um empréstimo de não sei quanto, está lá endividado. É culpa da vida passada. Não, pegou o empréstimo, foi agora. A invenção, o desejo desenfreado foi seu agora, não foi de ontem. Aí ele fala do casamento, que tem pessoas que casam observando só a beleza, ou então a questão dos bens e tudo mais. Aí quando vem o problema, meu Deus, o porquê que eu casei? Vamos ver qual foi a fonte do problema. E foi reencarnação. Não, você que inventou de não seguir uma regra que deveria ter seguido. É porque tudo a gente joga para o ontem. E tem muita coisa que é de agora. Então a nossa felicidade é outra. Então o espírito ele não precisa estar aí saltando, rindo, gargalhando. Não. Ele tem seu problema, mas ele é consciencioso do problema. Ele vê a vida como uma oportunidade. Então ele mantém-se em equilíbrio. Essa é a nossa felicidade. Alguém via Chico também do mesmo jeito? Mesmo quando com saúde. Tem vídeo de Chico aí gritando pela rua, kkk, rindo, saltitando. Nunca vimos Chico Xavier. A gente nunca viu Divaldo fazer isso, nunca viu Raul Teixeira, nunca viu tantos trabalhadores que a gente tem da Seara que marcaram o movimento espírita. A gente nunca viu. Mas todos traziam uma alegria de uma satisfação diferente. Aí por que a gente quer mudar isso?
Vamos lá. Quando os seus adversários sistemáticos o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. Ou seja, é o exemplo que arrasta. Vamos dar nosso intervalo, que o lanche hoje está ali, bem próximo a nós. Vai ser nossa confraternizaçãozinha de Natal. Vamos lá. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se procederia com relação às ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isto não é possível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, e quase sempre se tem a certeza de poder regular-se os seus efeitos. É aquilo que eu digo, a ciência convencional, 2 e 2 dá 4. Né? A ácido de base dá sal e água. Isso é uma reação química e vai ser assim eternamente. Só que isso é coisa de ciência de matéria. Na ciência espiritual, a gente tem como dar ordem ao espírito, você vai movimentar essa cadeira daqui e vai botar aqui. Aí o espírito, sim senhor, vou obedecer. Você não tem como fazer isso controlado. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que nos provam a cada instante que não estão submetidas aos nossos caprichos. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los enquanto se verificam. É por isso que dizemos alto e bom som, que quem quer que se envaideça de obtê-los à vontade, só pode ser ignorante ou impostor. Ok? Então, mediunidade, o indivíduo é intermediário de espíritos. A gente não tem como comandar os espíritos, fazer uma experiência controlada com eles. Não tem como. Você tem que esperar que o fenômeno aconteça para você investigar. Esta a razão porque o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem se apresentará nos teatros de feira. Era tão bom que a gente visse isso, né? De levar-se a sério. Que o espiritismo não estará em teatros, nem se apresentando nesses teatros de feira. Não tem, gente. Gente, ó, vai uma sessão hoje de 10 horas da noite, tal canto, tarararará, conversa com os espíritos. Ó, todo mundo, vocês não inventam de ter nada, tá? Porque sem vocês não tem fenômeno. Então a gente não tem como controlar. Impossível. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que os espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de curiosidade. Pode acontecer que os fenômenos não ocorram quando mais os desejamos, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que gostaríamos. Acrescentemos ainda que, para serem obtidos, há necessidade da intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais que variam ao infinito, conforme a aptidão dos indivíduos. Variam ao infinito. Prestem atenção nisso. Mediunidade não se resume a psicofonia, psicografia. A gente tem uma infinidade de possibilidades. Mas é infinidade mesmo. Então tem gente, às vezes, que quer fazer a avaliação, quer explicar a mediunidade. Aconteceu muito isso no período de Kardec e pós-Kardec, pessoas que escreveram contra o espiritismo, falando de fenômenos. A gente vai ver isso depois. De fenômeno de alucinação e etc. Métodos que as pessoas tentavam descrever para justificar os fenômenos mediúnicos. Porque as pessoas resumem o fenômeno mediúnico a materialização, psicografia e psicofonia. Você consegue arrumar a explicação para uma parte dos fenômenos, mas para o resto todo você não tem como. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso aumenta a dificuldade, pois precisaríamos ter sempre à mão uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. O meio de prevenir este inconveniente é muito simples. Basta começar pela teoria. Aí, todos os fenômenos são apreciados e explicados.
compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se, então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Esse caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar muitas decepções ao experimentador. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e não precisará conquistar a experiência à sua própria custa. Ou seja, nós temos esse material, basta a gente acessar, estudando. Desde que nos ocupamos com o Espiritismo, foram tantas as pessoas que vieram ter conosco que seria difícil calcular o seu número. Entre elas, quantas se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só mais tarde se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras se predispuseram à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, se convenceram sem nada terem visto, unicamente porque haviam compreendido? Falamos, portanto, por experiência e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o método que seguimos em nossas lições e pelo qual só temos que nos felicitar. Ok? Então vamos lá o que ele está falando. Vou repetir e estou frisando aqui para que deixe claro, porque tem gente que só quer provar, convencer as pessoas através do fenômeno mediúnico. Ele deixa claro. O melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. É o método que seguimos em nossas lições e pelo qual só temos que nos felicitar. Allan Kardec não trouxe espiritismo, não organiza espiritismo para ser uma ferramenta de convencimento através de fenômeno. Logo, espiritismo não é fenômeno. Dá para entender, então, que uma casa, de fato, ela deve apoiar suas bases em estudo, porque é o que nos leva à razão. Sem estudo, a gente vai se tornar exaltados, sem reflexão, sem raciocínio, sem profundidade. Olha o que ele diz aí. O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem. A de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater, se sente mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Então, gente, é aquela aula de mesas girantes que a gente já fica, que eu já ouvi falar em mesas girantes 1000 vezes, eu já sei a história decorada, só que não é para analisar pela ótica da decoreba, nem para decorar o fenômeno, é para entender o que está por trás. A gente já disse isso 1000 vezes e vou continuar repetindo. É a descoberta da inteligência extracorpórea, do livre-arbítrio, da possibilidade da ação, da realidade do mundo espiritual. Então a gente olha para esse fenômeno achando estranho, como se não fosse a nossa realidade. Mas de fato a gente tem que inverter essa vista. Ela só é regeneradora por causa disso. Quando ele diz aqui, sair uma doutrina regeneradora da humanidade. A gente conversou isso no primeiro tempo da gente. Ela só é regeneradora quando a gente de fato absorver a nossa realidade espiritual e começar a agir como espírito. Então fica o convite para a gente cotidianamente começar a se trabalhar como espírito. Rapaz, eu não passo, a história do café, eu não passo sem café. Não é melhor sofrer agora e desmamar agora do que você sofrer, porque a gente chama de desmame, né, na medicina, e desmamar agora do que você esperar na espiritualidade, entrar num processo de loucura? Se eu sei que eu tenho uma tendência da bebida, se eu sei que eu tenho uma tendência do sexo, se eu sei que eu tenho uma tendência da maledicência, se eu sei que eu tenho uma tendência de qualquer coisa dessas, quem tem que dizer isso? Aí a gente vai para Santo Agostinho lá. Conhece-te a ti mesmo. Olha aí o fundamento. É esse o fundamento.
A gente fica olhando porque é lindo, porque estava lá na entrada de Deus. Não é isso. Não é porque o conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo na doutrina, ele ganha a substância. Porque agora eu sei que a mesa girante me mostra que mais adiante a gente vai ter a convicção de que são espíritos, que nada mais eram do que pessoas que estavam ali encarnadas, agora estão sem a carne. Então, se na medida em que a gente colhe as informações e eles mostram como eles estão, felizes ou infelizes, ou em estado de sofrimento, eu sou esse amanhã. Lembra da propaganda? Eu sou você amanhã. Pronto. Eles, quando falam, eu sou você amanhã. Quando eu estou numa reunião mediúnica hoje e esclarecendo que eu vejo o Espírito se colocando, eu digo, meu Deus, é uma lição. E às vezes eu comento com o próprio Espírito. Se você está me dando uma aula mostrando, de fato, que a gente vive uma ilusão. Apareceu uma vez um espírito dizendo que tinha sido um rei e que ali ele estava sem coroa, cadê os súditos dele, reclamando e brigando. Eu parei. Eu disse, meu amigo, você está me dando uma lição daquelas. E ele, desde dessa sua conversa, eu disse, mas é fato. Porque eu extrapolei o fato de rei, de ser uma figura que, segundo ele, tinha sido, que às vezes a gente nem sabe se foi, talvez ele tenha criado essa realidade para ele na própria espiritualidade, mas não me cabia julgar, mas me cabia aproveitar para raciocinar quantos de nós não vivemos essa ilusão. Só que eu repito, todas essas ilusões estão gravadas aonde? No espírito. O orgulho, a vaidade, não sei o que, tudo isso está no espírito, não está na matéria. Então eu vou chegar do lado de lá na mesma condição. Agora conhece a ti mesmo e cotidianamente você luta. Percebe? Por isso a regeneração da humanidade. Ela só se dará dessa forma. Quando eu introjetar, perceber e a partir de todos os dias é cansativo. Por isso que a porta é estreita e o caminho é árduo. Porque cotidianamente a gente tem que estar atento às nossas entrelinhas. Por que as nossas entrelinhas? Porque nas linhas está aquilo que é a nossa zona de conforto. Está aquilo que a sociedade chancela. Mas será que aquilo que a sociedade chancela, que ela diz que está certo, de fato está? Eu, como espírito que entendo as entrelinhas, será? Esse é o nosso X da questão. Aí vem Paulo, a estar na terra e não ser dela. Vê que complexo. E ao mesmo tempo, veja como é simples. Então o exercício nosso do conhecer-se a si mesmo é quais tendências que eu tenho negativas. Só isso. E obviamente olhar para as potencialidades, né? Porque aí a gente exalta, fortalece a potencialidade, que já é a virtude adquirida, e a gente usa para combater o nosso lado negativo. Compreende? É isso o desafio. Por isso ela é regeneradora da humanidade. Por isso que Jesus é guia e modelo. Por quê? Porque ele dá a síntese para a gente da lei. Então, repito, Jesus perde na doutrina espírita aquela figura de idolatria, de ter a imagem dele crucificado, de ter um altar para ele. Ele não quer isso, ele não veio para ser essa figura. Ele veio para lecionar, dar o atalho para a gente chegar. E aí a doutrina espírita faz esse papel, de apresentá-lo como de fato ele é, mestre. Então é fácil. Tive raiva, tive uma situação X, você imediatamente vai se ressentir. Aí você pensa, um dia desse eu tive uma chateação assim, nível hard, muito hard. E eu nesse processo, quando eu estava no auge do estresse, eu pensei, pode acreditar, eu digo, se eu desencarnar agora, vê, no meio de um estresse, você parar para pensar um negócio desse, e eu pensei, eu digo, se eu desencarnar agora, para onde eu vou? E aí tentei fazer uma prece, foi árdua a tarefa, viu? Se brincar, eu só fui conseguir isso quase umas 3 horas depois, isso focado de tamanha chateação que eu tinha tido. Obviamente auxiliado por alguns espíritozinhos que estavam querendo me atingir, e de alguma forma atingiram. Depois eu vim saber disso. Mas independente, a responsabilidade é minha. Aí eu pensei, Pai do céu, se eu desencarnar agora, para onde eu vou? Se a gente pensar nisso cotidianamente, a gente vai começar de fato a dar passo firme.
Né? Porque tem gente que menos espera, por isso que a gente deve refletir sobre esse fenômeno morte também diário, né? Se eu morrer agora, eu vou para onde? Aí você está no meio de uma discussão, tem um infarto, desencarnou, o rapaz era tão bom, você não sabe onde ele se encontra. Porque se é lei de sintonia e de afinidade, dá para entender quantas consequências, por isso que ele diz. A doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem, antes de ter visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de superficiais, são ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é o principal, sendo acessórios os fenômenos propriamente ditos. Olha que beleza. Chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso esta filosofia deixaria de ser a única que resolve todos os problemas até hoje insolúveis. Que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Como é natural, preferem uma doutrina que realmente explica as que nada explicam ou explicam mal. Então veja qual é o viés mais forte da doutrina. Essa que nos fala a razão, ou seja, filosofia e a ciência. A consequência que é a moral. A consequência, gente, como toda consequência, ela é natural. Ela não é forçada. Você é obrigado a fazer o bem. Eu não sou obrigado. A razão me leva a fazer o bem, a optar pelo bem. Dá para entender a grande diferença das outras religiões. As outras religiões enxergam os livros sagrados como uma questão quase que de obrigatoriedade. Ela não é uma doutrina de propostas, ela é de imposição. A doutrina espírita ela é uma doutrina de propostas. Ela propõe o indivíduo frente à razão. Acontece isso, a lei é essa, a consequência é esta. E como ninguém aqui é bobo, o que é que faz? Aquilo para ter a melhor consequência. É o que ele acabou de dizer. E isso é doutrina espírita. Quem quer que reflita compreende perfeitamente que se poderiam deixar de lado as manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações corroboram e confirmam o espiritismo, porém não constituem a sua base essencial. Olha que beleza. Então, manifestação não constitui a base essencial do espiritismo. O observador criterioso não as repele. Ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova disto é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, já tinham a intuição dessa doutrina, que não fez mais do que lhes dar um corpo, um conjunto às suas ideias. Eu lembro do Dr. Bezerra, que quando leu o Livro dos Espíritos, vencendo o preconceito e o medo que ele tinha, porque católico não sabia se aquilo deveria ler ou não, quando ele leu, ele descobriu que aquilo ali ele já conhecia tudo. Porque, como disse capítulos antes, o Espiritismo está no ar, é a lei. Então ele reconhece. Aliás, não seria exato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, os fenômenos não lhes faltam. E certamente, os que eles dispõem têm mais peso aos seus olhos do que os que pudessem vir a ser produzidos em sua presença. Referimos-nos aos numerosos fatos das manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raras são as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, e muitas as que observaram os fatos espíritas sem lhes prestar a devida atenção. A teoria vem lhes dar a explicação. E afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos nem a conivências. Mesmo que os fenômenos provocados não existissem, nem por isso deixaria de haver os espontâneos, e o Espiritismo já se daria por satisfeito se apenas servisse para lhes oferecer uma solução racional. Assim, a maioria dos que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos,
que são para eles uma confirmação da teoria. Beleza? A importância do nosso estudo. Então, independente se aqui alguém já viu o espírito, que não viu o espírito, que tem reunião mediúnica, que não participa de reunião mediúnica, isso é o menos importante. Está aqui. Exato. Jesus diz isso, né? A Tiago. Então, você vê que doutrina espírita, ela independe do fenômeno. Coisa que muita gente, às vezes, muitos locais que não conhecem a fundo que o espiritismo coloca o fenômeno com a coisa primeira. Por isso a história da cura. Como, gente? Se a nossa perspectiva é do espírito, enganar-se-ia redondamente quanto à nossa maneira de ver quem imaginasse que estamos aconselhando que se desprezem os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a um trabalho assíduo durante vários anos e de fazer milhares de observações. Mas justamente porque os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmos se contestássemos a sua importância, contestássemos a sua importância, sobretudo agora, quando fazemos um livro para torná-los conhecidos de todos. Né? Ele não estava fazendo lá a obra, né? Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para levar as pessoas à convicção. Que uma explicação prévia, pondo fim às prevenções e mostrando que os fatos não se contrapõem à razão, predispõe os indivíduos a aceitá-los. Ou seja, usar da ferramenta da razão, do conhecimento, da filosofia. Você chega para qualquer pessoa que não acredita, não quero acreditar. Tá, tudo bem. Você veio de onde? Você vai para onde? As sensações que você tem, os sonhos que você tem, as intuições que você tem. E aí? Nada. Você encontrar uma pessoa e diz, rapaz, eu acho que eu conheço aquela pessoa de algum lugar, e você puxa na memória assim, varre. Ou ao mesmo tempo, nunca vi, mas tem uma antipatia por fulano. São ferramentas que a gente tem. Você pense sobre isso. Lugares que você... Entendeu? Veja quantas ferramentas a gente tem para levar o indivíduo a refletir. Você não está usando nenhum fenômeno, você não está usando mediunidade, você não está usando nada. Apenas razão. Tanto isto é verdade que em 10 pessoas completamente novatas no assunto que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas. E algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Tem gente que tem uma decepção imensa quando entra na reunião. É só isso? Só. Vocês estavam querendo o quê? Que os espíritos saíssem passeando lá dentro? É só isso? Só. Eu não acredito, não. É tudo isso. Mas ele só falou, só teve uma conversa. E tu quer mais o que aqui dentro? A gente está conversando com os espíritos. Não tem outra coisa. Então tem gente que sai decepcionado de fato, né? Sei não. Dá-se-á o inverso, com as que puderam compreender os fatos, mediante conhecimento teórico antecipado. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de controle, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo em sucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se deve exigir deles o que não podem dar. A compreensão prévia dos fatos não só as torna capazes de perceberem todas as anomalias, mas também de apanharem uma infinidade de detalhes, de matizes quase sempre delicados, que lhes servirão de elementos de convicção, mas que escapam ao observador ignorante. São esses os motivos que nos levam a somente admitir em nossas sessões experimentais indivíduos que possuam suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, pois estamos convencidos de que os outros perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Aí tem gente que pergunta, mas por que vocês não deixam uma pessoa assistir uma reunião mediúnica? Está dada a resposta.
A pessoa não conhece espiritismo, não conhece conteúdo teórico nenhum e vai ver o fenômeno mediúnico de uma comunicação. Não tem sentido. Para a pessoa que não conhece, aquilo não tem sentido nenhum. Por que é que não se tem frequentemente comunicação na tribuna? Para isso. Porque vocês acham que todo mundo que está assistindo na palestra hoje é todo mundo espírita? Que todo mundo conhece? Vai ver, o cara muda de voz às vezes, vem um conteúdo bacana, o cara, que legal. Aí você viu quem falou? O palestrante que está falando. Porque não tem condições de ver. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Então é preciso a gente ter conteúdo. Doutrina espírita é isso. Aos que quiserem essas noções preliminares para a leitura das nossas obras, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Olha lá, aí ele coloca, vamos ver, dá uma geral do que ele coloca. Eu não vou muito adiante, porque daqui a pouco a gente para, porque a partir de fevereiro a gente retoma e aí a gente já entra, provavelmente, no Livro dos Espíritos. Primeiro, que é o Espiritismo. Esta brochura de 100 de páginas somente é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, uma visão geral que permite ao leitor abranger o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ela percebe o seu objetivo e pode julgar o seu alcance. Além disso, aí se encontram respostas às principais questões ou objeções que os novatos costumam fazer. Esta primeira leitura, que consome muito pouco tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. O segundo Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, tal como a ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Mais uma vez ele chama a atenção das consequências, está vendo? É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos Espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o Espiritismo tem um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Terceiro Livro dos Médiuns destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes o conhecimento dos meios mais apropriados para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos. Quarta, Revista Espírita. Ainda estava faltando as demais obras. Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras precedentes e que representam, de certo modo, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, porém será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Ou seja, eu aprendo o conteúdo para depois fazer as demais leituras. Isso pelo que nos diz respeito. Os que desejem conhecer tudo de uma ciência devem ler necessariamente tudo o que se acha escrito sobre a matéria. Ou, pelo menos, as coisas principais, não se limitando a um único autor. Isso é o codificador, viu? Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas como as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos obra alguma, pois não queremos influenciar, de nenhum modo, a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Compete ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Eu quero saber qual é a doutrina que a gente vê o indivíduo que ele próprio organiza, levando a pessoa que está estudando a obra dele a procurar outras obras, a estudar por comparação. Isso, entendeu? Isso é peculiar de quem de fato tem a raiz na ciência. Porque cientista é assim, né? Não, só isso aqui não. A gente vai ver isso, isso e aquilo. E assim a gente vai. Ok?
Então essa parte está concluída. Agradeço o ano, a paciência de todos, de estarem estudando a codificação passo a passo. Ano que vem a gente reinicia em fevereiro, não será na terceira semana, porque a gente vai estar em carnaval. A gente deve fazer na segunda semana de fevereiro, tá? Mas eu aviso a Iverus que ela passa para o grupo. E a gente anuncia também na tribuna, tá bom? A todos um Natal de reflexão. Eu gosto muito, né, de pensar nesse processo do nascimento, né, dessa gestação, como eu sempre falo, é a gestação do Cristo dentro de nós, porque no dia que ele nascer a gente renasce. Nessa proposta difícil de passar pelo caminho árduo e a porta estreita. Um ano também que apresente as consequências da reflexão do Natal, onde a gente possa construí-lo melhor. Sempre melhor.